Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Questão de Deus podcast, né? O podcast que a gente fala sobre questões inspiradoras, sobre fé, sobre a Bíblia e sobre questões relacionadas a Deus. Então sejam bem-vindos a mais esse episódio. A gente está bem feliz aí em receber o Everson, que nós estamos aqui mais uma vez, e o meu amigo Léo também, que a gente faz parte aí desse trio, né, que faz acontecer nesse sentido, né? A gente pensa muita coisa, a gente traz ali também muitas reflexões e o mais legal disso tudo é que a gente tem trazido também como se fosse um café, né? Então a gente está lá no café, a gente tem os insights, entre uma xícara de café e outra, né, Léo? A gente consegue ali viajar bastante, né? Exato. É verdade. E ver qual vai ser o tema da Inquisição do Everson do dia de hoje. Olha só. Lembrando aí que a gente, né, tá recebendo o Everson, que é teólogo, né, e sempre a gente trazendo perguntas e perguntas das pessoas também, se a gente tem a oportunidade de trazer determinados temas, né? E o tema de hoje, né, é um tema bem particular, né, Léo? É um tema aí que a gente vai trazer a respeito sobre Gênesis, fato ou alegoria. Então esse é o tema de hoje, né? Um tema aí que dá pano pra manga. Nem sei se vai dar tempo da gente concluir esse episódio hoje, né? Temos que fazer versão 1, 2 e 3 para poder analisar essa questão de se a gente veio do choque na geleia ou se Deus criou a gente, né? E aí, como é que estão aí? Léo, Tarcísio, é um prazer muito grande estar com vocês aí. Exatamente. Com certeza, o prazer é nosso. Esses temas aí são bem intrigantes, né? Vamos nessa. Verdade, é verdade. E a gente quer, lógico, trazer reflexões, né? Muito, com certeza, baseado também no que a gente encontra nas escrituras e vendo ali reflexões para aplicações práticas também na nossa vida diária, né? Acho que isso é bem importante. A gente estava falando a respeito disso também. E querendo já iniciar esse podcast, queria já lançar a primeira pergunta, né, a respeito de Gênesis, né? Quando é que começou tudo isso, Everson? O que você acha? Vamos ver. A Gênesis a gente fala do início, né? Início do ser humano, início do planeta Terra, enfim. O que você imagina ou então pensa a respeito desse início de tudo, né? Então, Tarcísio, muito interessante. Há muitas teorias especulativas, né, sobre Gênesis. Na verdade, a palavra Gênesis significa início, origem, né? Que é também o nome do primeiro livro da Bíblia, né? O judeu chamava de Bereshit, que é no princípio, né? E nós, então, trouxemos esse nome Gênesis, que é do grego, né? Que significa origem, princípio. Então, Gênesis vai mostrar como que foi criado o planeta Terra, como foi criado os seres humanos, como se deu a origem da primeira família, né, das primeiras situações na Terra, da primeira sociedade. Então aqui nós temos em Gênesis a história da criação, né, do planeta Terra e do ser humano. Então, assim, a ciência ela entra com suas teorias, né, e a Bíblia com também as nossas teorias bíblicas, né, que nós chamamos de teorias, mas na realidade para nós que somos cristãos, são fatos, né? Então, para nós o Gênesis é literal, ou seja, né, claro que tem uma ala no mundo teológico que vai encarar os textos bíblicos como mitológicos e coisas assim. Então existe essa separação mesmo dentro da igreja? Mesmo dentro da igreja há, né? A teologia, nós temos aquilo que a gente chama da teologia de ala mais ortodoxa, né? Ou mais vamos dizer assim, sem ser liberal, e a ala mais liberal, né, da teologia. Então, o mundo da teologia, a partir do século XIX, começa-se os pensamentos. Porque assim, na Idade Média, a teologia ela estava muito assim, debaixo dos parâmetros da igreja. Era a igreja que determinava todas as coisas, inclusive a ciência. Ela se submetia aos postulados da igreja, até o século XVII, XVIII, e aí vem o iluminismo, né? E depois, então, vem esse boom da explosão da ciência. E com isso, no mundo, né, em geral, começa-se um pensamento de que a teologia não tinha que ditar todas as coisas. E aí alguns teólogos começam a tentar justificar seus postulados a partir da ciência.
Então aí tem, né, como é Schleiermacher, que foi conhecido como o pai da teologia liberal, né, do liberalismo teológico, né, que tinha que vir da Alemanha, né? E aí, porque da Alemanha também vem coisas boas, Martinho Lutero e tal. Então, esse pensamento mais liberal começa aí a ser postulado com Schleiermacher, né? E aí, então, há uma tentativa a partir daí de construir as ideias teológicas misturadas ou mescladas com a ciência. E aí, então, surge aquilo que a gente chama de teologia mais liberal. Teoria das fontes e outras coisas que vão tentar explicar as escrituras a partir do ponto de vista científico. Interessante. Então, não se tem uma, digamos assim, um dogma estabelecido sobre a Gênese. Se tem essas duas vertentes, o que não impede, se a gente olhar, por exemplo, da vertente mais liberal, não impede a atuação do próprio Deus naquela propositura, né? Não, na realidade, assim, ambas vão falar de Deus de alguma forma, né? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com os postulados da teologia liberal. A teoria das fontes, por exemplo. Porque quando você vai para o pensamento judaico antigo, que foi a comunidade que recebeu os textos hebraicos, que foi a comunidade para a qual a princípio foi escrito o chamado Antigo Testamento, os judeus tradicionalmente atribuem, por exemplo, a Moisés a escrita do Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então, assim, ele escreveu isso, todos esses livros. Teria sido escrito por ele os livros, né? Menos, é claro, no final de Deuteronômio, que vai relatar a sua morte, né? Mas, assim, até então, ele que teria escrito esses livros no período em que os judeus tinham sido libertos dos egípcios, estavam lá no Monte Sinai ou no deserto, indo em direção à Terra Prometida. Então, nessa época, seria quando Moisés teria escrito o Pentateuco. Não só a comunidade judaica tradicionalmente sempre afirmou que foi Moisés quem escreveu, como a gente tem textos no Novo Testamento, quando Jesus vai atribuir a Moisés Moisés escreveu isso, Moisés falou isso. Então a gente entende que não só a comunidade judaica tinha esse pensamento, mas o próprio Novo Testamento me parece apontar que os textos do Antigo Testamento, eles são diferentes, por exemplo, das cartas paulinas, onde Paulo assina embaixo, eu, Paulo, vos escrevo essa carta. No Antigo Testamento, você não tem o nome dos autores. Então você tem a tradição judaica que vai atribuir os livros a determinados personagens, e você tem, às vezes, no Novo Testamento, uma corroboração dessa autoria. Então, olhando para o Novo Testamento, você vai ver que várias vezes Jesus vai se referir a textos que estão no Pentateuco como mosaicos. Moisés disse, Moisés... Então, assim, eu prefiro ficar nesse campo. Aí você tem a teologia mais liberal, que foi criado, por exemplo, uma teoria por Wellhausen, que é a teoria das fontes, que ele encontrou ali no mínimo 4 fontes, J, E, P, D, que ele vai chamar de javista, né, de sacerdotal. Então, assim, são fontes que ele entendeu que foram as responsáveis pela construção do Pentateuco, ou seja, quem teria escrito o Pentateuco nessa ideia? Não foi Moisés, mas foi um colecionador ou colecionadores, provavelmente até mesmo na época já do exílio babilônico, que aí nós estamos no século V, VI, né, antes de Cristo, um colecionador que de repente uniu vários escritos da sua época que tinha lá e formou então o chamado Pentateuco. Aí não seria Moisés o escritor, mas seria esse colecionador ou esses colecionadores. Hoje ainda, essa teoria já está
né, um pouco ultrapassada, já se fala em não mais fontes, mas se fala em fragmentos, quer dizer, cada vez vai entrando por um abismo mais profundo. Agora são pedacinhos que foram encontrados, e aí alguns vão desenvolver teorias como, por exemplo, o Gênesis, né? Ele foi Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, ele foi escrito para fazer frente a religião dos babilônicos, porque a religião dos babilônicos se baseava em seus mitos para fundamentar a criação do mundo e etc. Então os judeus que estavam lá na Babilônia, eles precisavam também construir seus relatos para fundamentar a sua religião judaica. E aí eles, vamos dizer assim, inventaram esses textos todos do Pentateuco. E aí, por exemplo, aquela ideia de Moisés chegar a Faraó. Eu tive um professor, né, no mestrado que ele dava risada. Imagina que Moisés chegou até Faraó, o homem mais poderoso da terra. Moisés chegou lá e conseguiu falar com Faraó. Isso é tudo uma mitologia, uma invenção do povo de Israel, né? Então você tem, infelizmente, você tem isso hoje como uma vertente bem liberal da Bíblia, né? Porque para ele seria, por exemplo, como é que uma mente racional, vamos dizer assim, que não se apega tanto na fé, vai entender que um Moisés vai escrever, por exemplo, sobre Adão, sobre o princípio do mundo, onde ele não esteve, onde ele não viu a situação. Como é que ele tem essas informações? É difícil para as mentes céticas entenderem que, de repente, Deus pode ter inspirado pelo Espírito Santo Moisés para escrever. Esperado que isso tenha acontecido. Exato. Eu sou dessa área. Que legal. Não, bacana. Acho que já começamos, né? Com a corda toda já o episódio. Inclusive, acho que já responderam também algumas perguntas que eu já ia fazer a respeito disso. Eita, de Moisés, falei demais. Não, mas é bom, é ótimo. Isso é só o começo. Só o começo. O livro de Gênesis, exclusivamente, né, ele tem muitos fatos que acontecem também, não só dessa parte da criação, mas ele tem também ali várias histórias, desde do primeiro casal, Adão e Eva, depois também Abraão e outras histórias, né? E é muito rico, né? Essa questão também de Moisés. E com certeza acho que a gente precisa extrair várias coisas deles, mas eu queria perguntar ainda do início, né? Acho que é o primeiro ponto mesmo, da criação, né? E o que representa essa criação, na verdade, né? Que a gente fala muito sobre isso, já cai no senso comum às vezes, é a criação de Deus, tal, não sei o quê, mas o que representa isso para a fé cristã? O que você acha, assim, nesse início mesmo? Então a criação, ela é fundamental para a compreensão, né, na fé cristã da soberania de um Deus, que ele é soberano, de um Deus que é iniciador de toda a história da humanidade, e assim sendo, é o soberano sobre essa história, do Deus que é aquele que está supervisionando toda a realidade de sua criação, e do Deus que intervém na sua criação. Então ali, só pelo fato da criação, a gente talvez teria inúmeras lições para tirar do aspecto criacionista ali, mas na criação você percebe, por exemplo, a bondade e misericórdia de Deus. Quer dizer, as escrituras, elas sempre têm como propósito primário revelar quem é Deus. Então, no processo da criação, você já percebe um Deus independente, como eu disse aqui em outros podcasts, né? Deus é o único ser absolutamente independente, porque ele não depende de nada nem de ninguém. Ele é eterno e sempre existiu por toda a eternidade. Nós somos dependentes da criação, né, do Criador, somos dependentes da natureza, do ar, da água e etc., né, dos alimentos. Então Deus é independente, ele não precisava do ser humano. Mas a bondade do seu coração leva-o a criar o ser humano para se relacionar com ele. Então, no processo da criação, você já percebe, né, biblicamente, que nós não somos frutos do acaso. Não estamos aqui por um acaso. De repente explodiu uma bomba e estamos aqui. Ninguém sabe quem colocou essa bomba, essa energia, quem é. De repente estamos aqui fruto do acaso. Não há responsabilidades para com o mundo, né, após morte. Não há responsabilidades eternas. Tudo é
perene, tudo é passageiro e tudo se reduz a essa realidade tão singela que é a nossa realidade humana, né? Então, assim, não, no processo da criação, você vê um ser totalmente outro, absolutamente diferente da sua criatura, independente, e que vai criar, né? E que vai produzir essa criatura. A partir daí você tem a primeira criação desse Deus como sendo bela e maravilhosa, porque é um espelho de si mesmo. Então, diz o texto de Gênesis que tudo aquilo que Deus fez era bom. Talvez hoje nós olhamos para aí e vemos que nem tudo é bom. É porque nem tudo é bom. Nem tudo é bom porque nós nos tornamos maus. E a partir do momento que nos tornamos maus, nós estragamos aquilo que era bom. Estragamos a natureza, estragamos as coisas todas. Nós é que produzimos o mal. Porém, Deus, ele não criou o mal, que foi o tema de outro podcast que já fizemos, né? Deus, maravilhosamente, espelhando a si mesmo, criou o ser humano. Então, na criação, eu tenho a revelação da misericórdia, da bondade, do amor, da soberania desse Deus. Eu tenho na criação a compreensão da natureza humana primeva, primitiva, como que começou. A natureza humana não foi criada má, perversa, né? A gente vê tanto ser humano aí acabando, destruindo, matando, roubando, mas assim, como que é isso? Deus fez? Não, Deus fez o ser humano maravilhoso e bom, porém com a liberdade. Então eu vejo essa criação da humanidade de forma misericordiosa, maravilhosa e bondosa, e eu vejo o interesse dessa divindade em se relacionar com a sua obra criada. Quer dizer, não é ele criou, largou lá e pronto, fica aí por aí, quem sabe um dia a gente se encontra. Não, ele criou e chamou para si aquilo que criou. Então essa realidade toda aí está no aspecto da criação. Muito interessante, Everson. Essa questão toda, né, me faz pensar, ouvindo você falar, me faz pensar justamente no contraponto científico, né? Então a ciência vem, eu vou dizer assim, que com um olhar da ausência de Deus nesse processo, e ela tenta investigar como que isso tudo pode ter surgido, né? E aí ela faz uma proposta, uma teoria que obviamente nunca vai ser possível de ser comprovada, já que o fato passou e não se repete, né? Então assim, a ciência precisa de fatos para poder comprovar suas teses, mas mesmo assim, olhando como um ser humano comum, qual das duas é mais lógica, mais racional? Uma explosão, né, que gera vida. De energia. Uma explosão de energia que gera vida. Ou a energia de um Deus, né, o poder divino, criador das coisas todas. Então eu quis fazer essa fala porque me faz pensar nisso, né? É muito mais racional a criação teísta, a criação bíblica, né, a Gênese, do que a própria teoria. Mas o mundo tende a ter como mais material e mais verdade aquilo que a ciência imaginou. Não comprovou, mas imaginou, né? Sim, na realidade, Léo, a ciência ela se veste de uma roupagem, né? Como eu já disse em outros podcasts aqui, da inerrância. Há um mito por detrás da ciência. A ciência ela é vestida mitologicamente na sociedade. Né? Há um mito de que a ciência falou, fato é. Né? E na realidade, nós sabemos que não é assim a situação. Então, a ciência ela está trazendo teorias para a tentativa da explicação do surgimento do universo. Então, quais são as teorias? A teoria da evolução do homem, a teoria do Big Bang e outras mais que vão surgindo na proposta científica. E a Bíblia, por sua vez, então traz o relato de que tudo o que existe não é fruto do acaso, não é fruto de uma explosão, é fruto de um ser inteligente que ao olhar para essa natureza maravilhosa se percebe um designer, que a gente chama, né, um cara, alguém que está fazendo, né, que está construindo essa realidade intencional, um ser maravilhoso que constrói um propósito
por detrás desta obra criada. Então, assim, você tem a ciência propondo, de alguma forma, né, a construção do universo a partir da obra do acaso, que para mim é assim, vamos dizer assim, irracional até, né, porque mais lógico seria, né, a gente dizer que existe um ser inteligente por detrás de tudo isso, que criou esse cosmos, esse universo com tanta perfeição, né? Aí os homens vão, mas tem tanta coisa errada no mundo. Não, tem coisa errada no mundo porque nós estragamos as coisas. Mas o universo, ele é uma máquina, como se fosse uma máquina, é um relógio que trabalha perfeitamente, né? O planeta Terra, a autorregeneração das florestas, da água, né? Você imagina que a água que nós bebemos hoje é a mesma água de milhares de anos atrás, né? Sim. Porque é a mesma água que está aqui. Então a gente bebe essa água é eliminada, há um processo todo de autopurificação da natureza da água para depois a gente captar ela de novo e beber. Quer dizer, a água que você está bebendo hoje talvez já foi bebida milhares e milhares de vezes na história. Como verdade. que pode isso, né? Alguns dizem que numa época que os americanos estavam guerreando com o Vietnã, eles fizeram de uma lagoa que existia, fizeram uma verdadeira latrina, jogaram tudo aquilo que não prestava, estavam acampados ali e tal, aquela coisa toda, e jogaram tudo aquilo que não prestava lá dentro, né, e poluíram completamente aquela lagoa, né, e anos depois voltaram lá, estava límpida novamente. Então assim, a natureza se autorregenera, né? Então Deus fez as coisas de forma perfeita, né? Ela não é assim, não está aí por um acaso, ela mantém a vida, né? Quantos astros passam aqui, quantos cometas, planetas, quantos asteroides passam rente à Terra e nenhum acerta. Mas já acertou, teorias de que já acertou há bilhões de anos atrás. A ciência gosta de colocar as coisas com um prazo muito grande, porque assim dá mais credibilidade. Como é que pode? Do nada, de repente, nós temos um planeta maravilhoso desse, com todas essas belezas naturais, com um ser humano inteligente e maravilhoso. Como é que a gente pode isso? Não pode acontecer isso. Aí a ciência fala, não, mas isso aí é coisa de 13, 15, bilhões de anos. E quando fala bilhões de anos, então as pessoas falam, então bilhões de anos, dá tempo de fazer, né? Bilhões de anos, né? Vou viver só 100 anos aqui, nem isso, né? Bilhões, dá tempo de acontecer sozinho. Então, essa coisa, aliás, os sistemas de datação, que muitas vezes são apresentados como se fossem fatos, não passam de especulações também. Teoria especulativa é tudo na base da especulação, é tudo na base do, olha, pode ser. Só que às vezes aquilo é passado para as pessoas como fato. Não, isso aqui tem 13 bilhões de anos, né? Descobriu-se um negócio lá de 90 milhões de anos. O nosso sistema educacional corrobora com isso, né? Exato. Porque o cara lá na universidade, e gente, isso é uma coisa muito importante, a gente não está falando contra a ciência. Uhum. Até porque nós temos 2 mestres e um doutor nessa mesa, né? Então a gente também trabalha para a ciência, sim, de certa forma. Mas o sistema não é inteligente o suficiente para entregar a informação correta. Exato. Porque enquanto lá o doutor na academia fazendo a sua pesquisa biológica sabe que aquilo lá é uma suposição e são estudos, a hora que isso se transforma num livro didático e vai para o professor dentro da sala de aula, é mais fácil para ele falar 15 bilhões de anos do que explicar, olha, pode ser 15 bilhões de anos ou pode ser isso, exatamente, que é uma teoria, né? Ele não tem, às vezes, infelizmente, domínio suficiente para dar conta dessa informação. Exato. Sei lá, essa é a minha leitura. O que vocês acham? Eu acho que às vezes a coisa, ela é assim, às vezes é a própria ignorância de quem passa, mas às vezes também é um pouco manipulada essa informação, porque tem jogo de interesses por detrás, né? E até quando a gente pensa no mundo espiritual, né, maligno, né, as coisas não são inocentes como parecem ser. De graça. Exato, não são inocentes. Quer dizer, tem uma mente também maligna por detrás pensando, porque é muito mais fácil alguém não acreditar em Deus, porque ele então não tem que dar
conta, ele não tem que prestar contas da sua vida a partir do dia da sua morte. Então, aí isso fica um pouco mais confortável para alguém. Pelo menos momentaneamente. Momentaneamente, porque ele não precisa prestar contas para ninguém nem para nada. Aí você tem um Hitler, por exemplo, que mata 6 milhões de judeus e resolve a situação da vida dele com uma bala na cabeça. Uns dizem que ele não se matou e tal, mas tudo bem. Mas, né, o cara dá um tiro na cabeça, acabou, resolveu o problema. Não resolveu o problema. Peraí, né? Entendeu? Então, Léo, a questão da ciência, a fé, ela não é contrária à ciência. Né? Porque tem gente que coloca um ringue e a ciência lutando com a fé. A fé não é contrária à ciência. Aliás, a fé utiliza muitas ferramentas científicas. E o contrário também é verdade. Exato. A fé, por exemplo, utiliza a filosofia, muitas vezes, utiliza a arqueologia, a fé utiliza a história, a fé utiliza um ferramental da linguística, de vários elementos científicos. A fé não é contrária à ciência. Porém, a ciência, ela vai até onde se pode experimentar, e quando não se pode experimentar, se pode especular. E a fé diz, não é assim. Nós cremos que Deus fez. Aí a ciência não vai admitir que Deus existe. Então a ciência vai tentar outros postulados. E aí também não seria problema estudar, né? Exato, não é um problema estudar isso. A questão de Deus, literalmente. Com certeza. Então não há um choque. Às vezes esse choque acontece quando se chega a ponto... Não, foi uma explosão. Não foi um Deus que criou. Bom, então eu tenho duas visões diferentes aqui. Mas em muita coisa aqui embaixo, uma pode dialogar claramente com a outra sem problema algum. Que legal. Ô Everson, não sei, Tarcísio, coitado. Pode perguntar. Eu tô aqui Imagina. ouvindo a sua fala, eu fiquei pensando, né? Uma das coisas que deve causar muita estranheza para as pessoas não crentes, se é que existe essa classificação, é o fato de Deus, na Gênese, ter criado o Adão do barro, da terra. Por que Deus escolheu a terra para criar a gente? Me conta essa história. Porque, na verdade, gente, pensa, você podia ter criado a gente da água, podia ter criado a gente da luz. Por que a terra? Olha, Léo, obviamente a Bíblia ela não traz uma explicação sobre essas coisas, a gente pode conjecturar, né? Mas a terra me parece ser o elemento mais comum, mais básico do planeta. Terra, poeira, você tem em tudo quanto é lugar. É só deixar alguma coisa parado por muito tempo. Quando você chega ali, eu vou lá nos livros, tá cheio de poeira nos plásticos. Aliás, eu tenho essa mania de colocar livro dentro de plástico, né? Então, assim, lá vai aqui o confessionário. Então, assim, você tem a poeira, você tem a terra em tudo quanto é lugar do planeta Terra. Então, é o elemento mais básico, mais comum, né, da vida. E isso mostra e deveria fazer a gente colocar os pés no chão, né? Porque a gente é parte do chão. Então a gente devia manter os pés no chão, ou seja, humildade. Aliás, a palavra humildade está relacionada com humus, né? Está relacionada com úmido, com terra, com barro e etc. Olha. Então, assim, você seria a proposta do ser humano seria a proposta de alguém que reconhecesse a sua finitude, que se abrigasse na humildade e que não tivesse no coração aquilo que justamente fez com que o ser espiritual caísse, que é o orgulho. Então, o contrário do orgulho é a humildade. Então você tem a humildade como um elemento que deveria ser o mais básico. E aí as cartas bíblicas, né, do Novo Testamento vão dizer que Cristo humilhou-se, humus, humilde, terra, humilhou e desceu e se transformou num homem. Então, assim, para mostrar ao ser humano que nós deveríamos seguir o caminho para baixo da humildade. Então, acho que essa é um dos elementos, né, que constituem o ser humano, que deveria estar sempre na nossa consciência. Nós somos pó e terra e barro. Quer dizer, não há diferenças entre nós. Não é um é feito de ouro, o outro é feito de prata. Não. Todos nós somos feitos do elemento mais simples, né? E porque a glória não é nossa, é da divindade. Então nós devemos espelhar a glória desta divindade, porque é tudo para Ele.
texto bíblico diz é tudo dele, por ele e para ele. Então não é para nós. O ser humano se tornou. A queda fez com que o ser humano... Agora vou pregar. A queda fez com que o ser humano sentasse no trono e se achasse um semideus. E por isso o ser humano perdeu a capacidade de observar a sua própria nudez espiritual, observar a sua própria constituição pecaminosa, observar a sua própria fragilidade. Quando é que geralmente um ser humano vai cair em si da sua fragilidade? Se ele não tem Deus, ele muitas vezes vai cair em si só no momento da morte, quando ele está num leito de hospital, que ele vê a sua finitude, que ele vê que realmente ele não vai continuar vivendo aqui por mais tempo, que ele vê chegando o fim, a luz surgindo no fim do túnel, e aí é que talvez vai surgir na cabeça do ser humano, puxa, como? Cadê todo o meu orgulho, a minha vaidade, o meu dinheiro, a minha beleza, a minha inteligência? Já não vale mais de nada, estou perdendo tudo. Então ali é que você vai ter uma consciência às vezes mais clara. Infelizmente tem pessoas que só chegam a essa consciência nesse momento e tem uns que nem nesse momento conseguem chegar nessa consciência. Mas então a Bíblia nos chama a ser feito do pó, né? E aí o texto do Novo Testamento vai dizer, vocês são vasos de barro para que o louvor, a glória, seja do ouro que habita em vós, que é o Espírito de Deus, e não vós. Então mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa finitude, mostra a materialidade, a nossa singularidade, mostra que somos todos iguais, não há diferença entre nós, essenciais, não há. Então ninguém pode se sobrepor sobre o outro, nós deveríamos olhar para o outro como para nós mesmos. Então assim, tudo isso está aí, né? E tem até um amigo que é médico, né? E ele gosta de cozinhar muito, né? E ele cozinha em panelas de barro. Olha. E ele disse assim para mim, olha, sabe, pastor, por que eu cozinho em panela de barro? Porque a panela de barro, você pode cozinhar, ela não solta nenhum elemento na comida, não faz mal. Por quê? Porque o elemento que ela vai soltar é a própria constituição do ser humano. Nós somos feitos de barro, então a panela de barro é a melhor coisa pra gente comer. Olha que maravilha, né? É, interessantíssimo. E faz muito sentido. Todos os artigos que eu li relacionados dizem que outros tipos de panela, alumínio, tem ferro ligação também, com né? Alzheimer. Sim, então. Como é que fala? As de Tefal lá, solta um monte de coisa química. Exato. E as melhores são a de barro e a de vidro, que nada mais é do que areia aquecida. Né? Exato. Olha que loucura. Nesse mesmo caminho, né, uma continuidade da pergunta anterior, Everson. Então Deus vem, nos ergue do barro, não é? Isso. E nos sopra o sopro da vida. Exato. E é esse vento, vou chamar dessa forma, que nos concede a vida. Ou seja, minha interpretação disso tudo, do que você acabou de falar. O barro representa, sim, a finitude, a humildade, a carne, a materialidade, enquanto o ar vem representando, de fato, esse Espírito Santo que nos enche e nos dá vida. Mas, beleza. Até aí, ok. Compreendido. Os anjos existiam antes, né, de nós sermos criados. Eles já estavam ali, independente da sua origem. E eles, pelo menos biblicamente, não se parecem com nós e nem com outros seres parecidos com nós. Pelo contrário, são seres bem estranhos, né? A Igreja Católica ainda deu uma turbinada visual nos anjos, deixou eles bonitinhos com a asinha, né? Mas biblicamente eles não se parecem muito com aquilo. Nesse sentido, a pergunta que eu faço é: Deus escolheu a gente para ser sua imagem e semelhança. Você precisa desbloquear o iPhone. Gente, que assustador. Nos construiu, Alexa, né, lá do barro. Por que ele escolheu a gente? A minha pergunta é: por que ele escolheu a gente para ser imagem e semelhança dele? E não é só essa pergunta. A pergunta é: por que ele escolheu a gente para ser imagem e semelhança dele? E por que e aí eu já meio que com a sua fala, meio que você já respondeu, mas por que ele, provavelmente, imaginando, não sei se talvez poderia complementar isso, eu não sei mesmo, eu imagino que ele criou os anjos assim, né? Tipo, porque ele poderia, se ele quiser, sim, né? Tipo, quero um anjo, buf, apareceu os anjos. E pra gente não, ele fez a gente mais
artesanalmente, vamos pensar dessa forma. Sim. Então, assim, ele teria poder suficiente, obviamente, né? Ele é Deus, ele podia fazer da forma que ele quisesse, de ter nos criado como ele criou o resto das coisas, né? Porque eu imagino que ele não pegou e foi lá fazer a montanha, os rios e tal. Ele criou e a coisa se constituiu. Ele falou, né? Tem uma parte assim, né? Que ele falava, Deus. Disse Deus e foi. E para nós, não, foi diferente. Sim. Por quê? Bom, é claro que existem muitos mistérios que não foram revelados para nós. Então, assim, sobre a criação dos anjos, a Bíblia fala muito pouco. Nós não temos assim uma base para dizer foi assim que ele criou, foi de outro jeito, porque a Bíblia ela se detém nas realidades terrenas, porque vai mostrar a nossa história e como tudo aconteceu, né, da nossa queda e a nossa salvação. Então, a realidade dos anjos, nós não temos muita informação, quase nenhuma informação na realidade, sobre como foram criados. Agora, olhando para a questão da criação na Terra, de toda a criação de Deus, sol, lua, estrelas, astros, peixes, aves, animais, de toda a criação de Deus, o ser humano é especial. Porque somente no ser humano foi soprado a interioridade da divindade. Então, assim, os outros, ele disse, haja e houve. Pronto, final. Como você disse, ele poderia ter feito isso com o ser humano. Mas, de alguma forma, Deus quis criar seres que fossem à sua semelhança, à sua imagem. Então, ele manufaturou, ele fez à mão, como um artesão. Ele esculpiu o ser humano a partir de suas próprias mãos. Isso mostra a nossa importância. Isto mostra como Deus nos amou. Quer dizer, não foi só falado, ele esculpiu a gente. E não só ele esculpiu, como também ele tirou algo de dentro de si e colocou em nós, que foi o sopro. Quer dizer, soprou, quando você sopra, você tira algo que está dentro de você e joga para fora. E foi isso que ele fez. Então, me parece que de todos os seres criados, né, os seres humanos foram aqueles seres que Deus quis criar para ter um relacionamento íntimo com esses. Quer dizer, me parece que Deus não tem um relacionamento íntimo com aves, com oceanos, com pedras, com árvores, mas Deus tem um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais autêntico com o ser humano, né? Então essa capacidade de interação, essa capacidade de conversação, essa capacidade de decisão que está dentro do ser humano, né? Essa capacidade de amar, essa capacidade de não amar que está dentro do ser humano, justamente tudo isso cria essa possibilidade de relacionamento autêntico, íntimo e construtivo. Quer dizer, com um pássaro, com uma árvore, você não pode ter um relacionamento construtivo dessa forma, né? Os animais estão condicionados, né, a algumas atitudes que elas podem ser aprendidas com a história, elas podem ser aprendidas passando de um para outro, tá certo? Mas com o ser humano é diferente, há uma construção de outro nível. Então acho que assim, de toda a criação que Deus fez, o ser humano é o ser que ele objetivou para se relacionar. E se você olhar para todo o planeta Terra, você vai descobrir que tudo o que existe, me parece, claro, a princípio para glorificar a Deus, como os pássaros, toda a natureza fala da glória e do poder de Deus, mas em segunda instância, se parece como um ninho para o ser humano. Quer dizer, nós dependemos desta natureza. Então me parece que essa natureza, além de ser criada para a glória de Deus, ela é criada para sustentar a obra-prima de Deus, que seria o ser humano. Nossa, eu tô aproveitando aqui, gente. Por isso que eu tô até mais quieto. É tanta coisa Cadê boa, o Tarcísio? Não, eu tô aqui só apreciando. E é isso mesmo. Você vê, né? A gente tá tanta coisa pra falar, mas a gente não saiu do primeiro ponto e eu acho que isso é legal. Toca
tópico 2. Né, mas assim, dentro disso, porque é infinito mesmo, né? Eu acho que dentro dessa... riqueza, é muita riqueza, né? E... eu acho que eu tenho uma pergunta baseada nisso também, né? Eu acho que dessa criação... lógico, tinha uma pergunta também que a gente tinha falado a respeito, que às vezes as pessoas querem refutar muitas vezes a Bíblia, falando, mas Deus não criou os dinossauros, ou não sei o quê, mas na Bíblia mesmo tem muitos relatos de animais também que não existem mais hoje, né, no caso, e outras questões também, igual o Léo falou da questão dos anjos, né, mas desde Gênesis também, no Jardim do Éden, tinha os anjos que protegiam esse jardim, né, de certa forma. Então, assim, já tem muito mais coisas ali que não estão reveladas hoje para o ser humano de hoje, né? Mas que sim, né? Não menos por isso, né? Não existiam no caso, né? Sim, Tarcísio, então, na realidade, quando as pessoas tem um osso de dinossauro lá do período não sei o que e tal, de milhares de anos, milhões de anos e tal, isso prova que a Bíblia não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim, até hoje nós temos vários animais que já entraram em extinção, né? Da nossa própria história aqui, que a gente pode comprovar que não existem mais. Então, os dinossauros existiram? Existiram. Quando eles foram extintos, ao contrário da ciência, nós acreditamos que, eu digo assim, aqueles que postulam uma teologia mais tradicional, acreditamos que os dinossauros habitaram com os seres humanos. Né? Tem o professor Adalto Lourenço aí sempre na internet, que é um físico, né? Verdade, e cientista, um cara que cabeça muito joia, e ele fala muita coisa legal a esse respeito, por exemplo, né? Que a ciência dizia que os selacantos, né, uma espécie de peixe, eles tinham sido extintos há milhares de anos atrás, e aí de repente se descobriu um cardume de selacantos vivo por aí. Aí a trilobita, ela existiu muito antes do ser humano e tal, existir na Terra. A ciência postulava isso. Aí de repente encontraram um fóssil de uma trilobita esmagada por um sapato. Então, quer dizer, alguém esmagou aquela trilobita, ela morreu ali, pisoteou e aí fossilizou e ficou daquele jeito. Ela habitou junto com os seres humanos. Então, assim, muito dessas... E seres humanos que usavam sapatos. Exato. Muitos desses elementos que são tidos como fatos, na realidade é tudo mito, né? Então, assim, os dinossauros existiram? Existiram. Existiram junto com os seres humanos? Existiram junto com os seres humanos. Quando foram extintos na história? A Bíblia não diz. Nós temos o livro de Jó, que é um dos livros mais antigos que foi escrito da Bíblia, embora ele esteja lá perto de Salmo, porque ele é um livro também classificado como literatura poética, mas no livro de Jó há a descrição, por exemplo, de um animal chamado Behemoth, né, que está lá, e que não há nenhuma a descrição da cauda do animal, das coisas. Então, ali não há nenhum animal na Terra que nós hoje temos que seria parecido com esse animal descrito pelo livro de Jó. Então, muito provavelmente, Jó estava descrevendo ali, de forma poética, um dinossauro da sua época. Então, os dinossauros habitaram com seres humanos e eles foram extintos, assim como outros animais foram extintos, né? Não sabemos se os dinossauros foram extintos antes do dilúvio ou depois do dilúvio, mas de alguma forma eles foram... mas e se eles não foram extintos antes do dilúvio, passaram depois do dilúvio? Como que eles... A Arca de Noé poderia muito bem abrigar, como diz o professor Adalto Lourenço, né? Mini dinossauros, quer dizer, bebês, filhotes que estariam ali. Até em alguns casos de ovos de dinossauros que depois vão eclodir e etc. E coisas assim que Deus pode ter preservado. Porque para Deus nada é impossível, né? Ou os dinossauros realmente deixaram de existir antes de Noé ter construído a arca e assim afundado o mundo no dilúvio. Então, assim, os dinossauros não são um elemento contra a Bíblia. A Bíblia também não fala de girafa. Você não vai encontrar a palavra elefante na Bíblia. Você não vai encontrar vários animais que a gente tem hoje em dia aqui. Até porque seria volume 2, 3... Exato. A Bíblia não se propõe a ser um manual de zoologia, né? Nem ao mesmo tempo também um manual de astronomia.
Quer dizer, a Bíblia está revelando a vontade de Deus e tem fatos históricos na Bíblia. Ela não fala sobre os dinossauros, aí então a ciência estabelece que os dinossauros foram extintos milhões de anos, milhares de anos antes dos seres humanos surgirem na face da Terra e tal, essa coisa toda. Mas assim, a Bíblia diz que Deus criou os animais e criou o homem. E eles habitaram aqui. Um parênteses, né? E a mesma ciência diz que o planeta vai se acabar com o aquecimento global em 15 anos, sei lá quanto tempo, né? Exato. Precisou de tantos milhares de anos para extinguir os dinossauros, agora... E de repente, né? Que velocidade mais veloz! E cientificamente se diz que o Sol ele está se esfriando, né? E ele vai entrar numa fase onde ele vai morrer, vamos dizer assim, mas as estrelas morrem, né? Ele vai morrer e a partir daí não haverá mais vida sobre a Terra, né? Só que a ciência joga isso para milhões de anos, né? Daqui a 100 mil, 150 milhões, sei lá, de anos, que o Sol vai desaparecer, né? Então, assim... bom, importante que a própria ciência fala que tudo terá um fim aqui, mas a Bíblia já adiantou isso. Verdade. O mais interessante é que a mesma ciência que previu o início do mundo com o Big Bang, previu não, atesta o início da vida e da Terra e do cosmos com o Big Bang, é a mesma que dizia que o ovo fazia mal e voltou atrás, né? Exato, não pode comer ovo, agora pode comer ovo. Não pode fazer isso, daqui a pouco pode fazer aquilo. Mas isso eu acho uma questão, se discutiu muito nos últimos anos da ciência, e uma das questões que eu acho que é mais relevante para a ciência é que ela duvida de tudo. Exato. E isso é o bom da ciência. O problema é que quando um recorte da ciência é retirado daquele contexto, causa um estrago tremendo, né? Sim. Essa história do ovo podia mesmo, naquele caso estudado, podia estar fazendo mal. Exato. Só que era só um caso. Exato. Né? Verdade. Exatamente. E vai tendo outros experimentos, né? E isso vai... Eles mesmos refutam as próprias ideias, né? Que bom. E o problema é que às vezes isso é passado, quer dizer, não é tanto o postulado em si, a ideia em si, o estudo em si é interessante. O problema são as formatações que isso vai se configurando e recebendo, né, no passar da história e que vão adquirindo status mitológicos que nunca se propuseram a ser. Já criticam-se tanto, né, a Grécia com seus oráculos, estátuas e rituais. E não só a Grécia, né? Várias outras sociedades pagãs do passado. E, na verdade, a gente tem um paganismo moderno, científico, né? Com certeza. Bacana, gente. Nossa, tem mais perguntas aí? Eu tenho aqui. Eu se eu continuar falando, você não vai falar nada. Meu Deus, mas é pra isso, gente. Não, as perguntas têm que vir, como é que eu falo, assim, de forma espontânea, né? Sim. Exatamente, né? Eu queria perguntar um pouco também a respeito, né, da criação do homem, a gente tá falando disso também, e da mulher nesse sentido, né? Falar um pouco do Jardim do Éden. Onde que era esse jardim? Tem alguma notícia de como era isso? E porque a gente sabe, né, que tinha 2 rios lá, né? Eu quero que você falasse um pouco mais a respeito disso. Um deles nem existe mais, mas tem o lugar onde ele passava, né? Sim. O Gênesis fala de 4 rios que regavam por 2. 4 rios que regavam o Jardim do Éden. Isso. Né? Desses 4 rios, nós sabemos da existência de 2 deles, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Né? Os outros 2 nós desconhecemos. Não sabemos se secou, se mas tinha os nomes desapareceu. Tinha os nomes, eu não me lembro aqui de cabeça, mas Guion, Pison, uma coisa assim. Né? E aí, então, os quatro rios que regavam o Jardim do Éden, desses 4, 2 existem hoje conhecidos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Onde estão esses rios? Esses rios estão na ponta do Golfo Pérsico ali, onde a gente tem o país chamado hoje de Iraque. Então aquela região ali, também conhecida como Crescente Fértil, né? Que vai ser a região, ou Mesopotâmia. Mesopotâmia é terra entre 2 rios. Mesopotâmia, terra entre 2 rios, que vai abranger aquela área toda do Iraque ali, mais para frente um pouquinho, né, que a gente chama de Crescente Fértil também, porque está entre os 2 rios e vão regando, né? E ali era onde provavelmente estava o Jardim do Éden, que começa a civilização por ali.
ali também talvez foi o lugar onde foi construída a Torre de Babel, ali lugar de onde era paz a e Babilônia, isso, paz, tranquilidade. Babilônia Antes, antiga, né? Tudo estava ali naquela região. Aham. Não, antes era de muita paz mesmo. Depois, né, que o ser humano pecou, que aí teve a Babilônia, teve a Torre de Babel, né? Sim, Teve terrível. outras coisas ali, né? Nossa, e tudo dentro do Gênesis também, né? Tudo dentro do Gênesis. Gente, vai ter que ter outro episódio, porque só da Torre de Babel já. Aí tem que outro chamar. episódio. É, Estamos falando da Gênesis, é verdade. É, e só pra lembrar, ó, é isso mesmo, Pison, Guion. É isso Aí, mesmo, os outros aí. dois rios, né? Você A tava memória certo. funcionou um pouquinho. Funcionou ainda. Essa memória. Aí, ó. Maravilha. Léo? Olha, gente, esse assunto, assim, eu acho que ele é muito rico, porque ele fortalece ainda mais a nossa fé. Sim. Né? É importante a gente saber as nossas origens Sim. e ter consciência de que isso não é algo abstrato de bilhões de anos exato. atrás, né? É. Porque, meu, pensa. Eu só de explosões Esse aleatórias, negócio da né? Esse negócio da evolução, me desculpem, professores de biologia, não rola. Não rola. Sei lá, um treco estranho, né? O que exato. você acha sobre isso, Everson? Você acha que a teoria da evolução fosse algo factível? Nós estaríamos vendo transições de macacos para humanos ou de outros seres assim? Exato. E é interessante porque um dos calcanhares de Aquiles da teoria da evolução é que não existe nenhum elo perdido. Quer dizer, algum fóssil, alguma coisa que mostrasse a transição de uma espécie para outra espécie. Então não existe isso, nunca encontraram. Então tudo não passa de suposições, que são teorias, suposições. Então, acredita-se que encontrou um osso lá, que esse osso evoluiu e chegou até o ser humano. São só suposições. Não, assim, racionalmente me parece impossível até acreditar na teoria da evolução. Tem um osso que evoluiu. Ah. O da costela do Adão. Aí. É só... E é um caso de clone, né? Já Sim, desde o começo, assim, Exato, no caso, né? Exato. Ciência, Um clone divino. É o clone divino, exatamente. E esse clone divino, Everson? Não vou entrar nessa polêmica agora. É para o próximo episódio? É. Nós temos uma polêmica com o clone divino que Eu acho que é porque a Thaís está assistindo. Que Eu não quer acho. entrar. Não, vou perguntar então. Vou perguntar. Ixi, olha lá, Ixi, pronto. agora- Esse clone divino coloca a mulher numa posição inferior ao homem? Não. Pelo contrário, a mulher é tirada, né, da costela de Adão. Quer dizer, alguns postulam assim, né, de que ela não foi tirada dos pés de Adão para que Adão não pisasse na cabeça dela, né? Ela não foi tirada da cabeça de Adão para que ela não dominasse sobre Adão. Mas ela foi tirada Não da funcionou costela. essa Não parte, funcionou. Algumas. Brincadeira. E ela foi tirada da costela porque ela estaria ao lado. Ao lado é onde está o coração, né? Ao lado é onde está o companheirismo. Então ela foi tirada para ser uma companheira. É interessante que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então não era bom Adão estar sozinho. Far-lhe-ei uma ajudadora, alguém que esteja ao seu lado para o auxiliar. Então a mulher é uma auxiliadora. Ela vem complementar o homem. Ela vem estar com o homem. Ela vem ser complementada pelo homem. Ela vem se relacionar com o homem. Então assim, a mulher, Adão diz: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Veja o princípio da igualdade. Ela é uma comigo. Ela foi criada de mim. Ela é uma que está comigo. Então, ela é uma peça absolutamente importante na história, assim como o homem também é uma peça absolutamente importante. Essa briga, né, de feminismo com machismo, essas coisas são tudo frutos do pecado humano, porque Deus fez as coisas perfeitas, né, e não era para ser do jeito que é hoje, mas nós deturpamos todas as realidades e criamos as confusões familiares, dor, sofrimento, problemas e etc. Então, assim, eu creio no Adão literal, eu creio na Eva literal,
Eu creio que Adão foi um ser criado por Deus, o primeiro homem, assim como não só Gênesis fala, mas o Novo Testamento apresenta Adão como o primeiro homem criado na face da terra, e Eva como a primeira mulher de Adão, e Eva como a única mulher de Adão. Então Deus não fez Adão e Adão. Deus não fez Eva, já dá outro podcast polêmico. Deus não fez dois homens, Deus não fez duas mulheres para se relacionarem num casamento. Deus fez um macho e uma fêmea. Deus fez um homem e uma mulher que se complementam, inclusive anatomicamente, para se construir uma relação aí. O Léo já tá dando risada aqui, porque vai dar problema. Eu tô dando risada porque eu pensei numa piada, mas eu não posso falar. Legal. Eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Eu acho que a gente já tá finalizando esse episódio, né? Quase uma hora já. Nossa, gente, passa rápido, né? Uau! Agora, acho que uma conjectura mesmo. Olha, eu sempre agora que tá na minha câmera. Toda vez eu tô jogando pra você. Eu vi que você não tinha colocado a sua, você deu boa. Ele tá querendo se esconder. Tá se escondendo, ele tá querendo se esconder. A pergunta é tão cabeluda. É uma pergunta tão capciosa. Brincadeira, gente. Ó, eu queria perguntar, na verdade, uma dúvida assim que acabou de surgir na minha cabeça. O que você acha, por exemplo, quando Adão foi criado e Eva, né? Que etnia você acha que foi realizada ali? Como que era as características? Eu sei que eu acho que não deve ter isso. Outra polêmica. YouTube, segura nós. Na realidade, nós não temos assim a mínima ideia, porque até então não existia divisões de raças, né? Por exemplo, os judeus mesmo, eles vão vir a partir de Abraão. E Abraão era um habitante de Ur dos Caldeus, né, que ficava na região do Golfo Pérsico ali naquela época. Então, assim, ele não era judeu. Judeu vai surgir, o israelita vai surgir da linhagem de Abraão. Então, nós não sabemos, né, vamos dizer assim, de qual raça que era, porque ele é o pai de todas as raças. Né? É de Adão que vai surgir todas as raças. E alguns dizem que a palavra Adão, Adamá, terra, também pode trazer a conotação de marrom ou vermelho, né? Que talvez estaria ligado à cor mais da terra que ele tivesse, e é dessa cor que nas misturas vão surgir as cores branco, preto, amarelo das raças humanas, né? Então, da raça humana. Isso. Então, assim, você vai ter a raça humana na sua diversidade, né, de cores, de pele, vão estar derivando todo da mistura dos casamentos a partir da cor de Adão. Então, aí você vai ter várias cores saindo, né? Interessante. Muito bom. Isso. Bacana, né? Que episódio, gente. Muito bom. Estamos aí. Vamos encerrar, então? É isso, né? Estamos aqui, tá todo mundo vendo. Será que a gente encerra? Tá assim tão quente o assunto. Gente, será? Tá todo mundo pensando se encerra ou não. Então eu vou encerrar. Ótimo. Para ter o número 2, exatamente. Obrigado, pelas Léo. Excelentes explicações, Tarcísio. Eu que agradeço. Gente, que episódio fantástico. Eu acho que foi muito rico, né? Como é legal falar de algo que nos dá fundamento, razão de estar e retira. É por isso que Deus preenche o vazio, né? É fantástico, porque na verdade nunca foi vazio. Exato. É a ausência que torna vazio. Então você que teve a oportunidade, né, de escutar as palavras do Everson hoje, reflita sobre isso e também se inscreva aí no canal, porque nada é de graça, né? Se inscreva, dá uma curtida aí. Compartilha, né? Com os grupos. Compartilha. E ajude aquele seu irmão que precisa de ajuda. Nós estamos também disponíveis no Spotify e no iTunes com esse podcast. Ok, muito obrigado. Um grande abraço a todos.